Graça e paz, queridos irmãos, amigos que me veem através desse vídeo. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta oportunidade e saber que milhares de pessoas em toda parte, através da rede de computadores, poderão me ver e ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que é muito comum, citei ele durante muitas vezes, eu não sei quantas vezes, um sem número de vezes, eu citei esse texto de Filipenses, capítulo 1 e o verso 6, eu quero ler ele junto com vocês nesta hora. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu quero reler este texto, muito embora a gente já saiba ele de cor, eu quero fazer menção dele novamente. O apóstolo Paulo nos diz aqui que aquele que em nós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é uma expressão muito forte da palavra de Deus. Quando a gente recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós esperamos que as coisas aconteçam tudo de uma vez só. No primeiro momento, quando nós recebemos a Cristo, queremos tudo que Ele tem, tudo que achamos que temos direito com referência à sua palavra. E nós vemos a palavra de Deus nos dizer que as coisas vão acontecendo à medida em que nós vamos conhecendo o Senhor Jesus. Então, no começo, a gente tem aquele primeiro amor, aquele impacto do Evangelho, e a gente imagina, vai acontecer tudo imediatamente, e eu vou ser poderoso, e vou curar enfermos, e vou fazer tantas coisas, e os dons vão começar a acontecer. Mas no momento em que eu começo a caminhar, há um momento da nossa caminhada em que vem na nossa mente um pensamento de por que as coisas não estão acontecendo, ou por que aquele pedido de oração que eu fiz ainda não se confirmou, por que aquele filho que eu pedi que viesse para Jesus e até hoje não veio, porque a esposa continua rebelde, ou porque aquele marido continua ainda distanciado, e eu não entendo as coisas. E fico pensando, por que ainda não consegui passar na faculdade, por que ainda não consegui aquele emprego? Aí a palavra do Senhor me fala tão claramente, o apóstolo Paulo nos diz esta palavra, essa verdade tão tremenda, que aquele que em nós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, há uma expressão tão poderosa. Quem tem a experiência que o apóstolo Paulo tem, ou tinha, ele pode nos dizer aquilo que é a experiência que ele tem da parte de Deus. Então ele diz assim, aquele que em vós começou, mas ele não começa por aí. Ele começa dizendo assim, estou plenamente certo disso, ou estou convicto disso, de que aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A cada dia que passa, eu começo a olhar para a palavra de Deus e começo a ver que alguém com uma experiência que Paulo tinha, com a vida que ele tinha com o Senhor, com a experiência tremenda de escrever boa parte do Novo Testamento, ou talvez a maior parte do Novo Testamento, era um homem de uma experiência profunda com Deus. Como ele conhecia este Deus tão extraordinário, ele diz para nós, estou certo disso, estou convicto disso. E numa versão ele diz, estou plenamente convicto disto, de que aquele que em nós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, querido irmão, esteja certo disso, esteja convicto disso também, porque esta é a palavra de Deus. Se você hoje está passando por algum tipo de necessidade, ou um pensamento te vem à mente dizendo, como vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser? A situação de hoje é uma situação tão ruim, o dia amanheceu nublado demais para a minha vida, espiritualmente falando, as coisas não têm ido muito bem, em todo momento eu tenho sentido algum tipo de dificuldade. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus nos dá esperança. Deus enviou seu Filho Jesus, e o seu Filho nos trouxe a palavra de esperança, nos trouxe a palavra de mudança, de transformação. E o apóstolo Paulo, conhecendo bem este Senhor Jesus Cristo, nos transmite esta palavra. Ele diz assim, aquele que em vós começou a boa obra, eu tenho certeza absoluta disso, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tenha esta esperança. Eu tenho, por exemplo, uma esperança. Há tempos atrás, alguns anos atrás, eu estava escutando um pastor querido ministrar a palavra no começo do meu ministério, ainda jovem, e ele dizia, tenho 56 anos ao pregar essa mensagem. E eu ouvi aquela palavra. E quando ele dizia aquilo, eu disse, meu Deus, esse homem já tem 56 anos e ele está pregando o Evangelho.
E ele tinha uma palavra de convicção. Ele estava falando sobre justificação pela fé. E eu fiquei pensando, quando vai chegar o meu tempo de pregar assim como este homem está pregando, com esta convicção? E querido, eu estou aqui diante de vocês aos 56 anos de idade. Não perdi a esperança, continuo pregando a palavra. Estou tão convicto da palavra de Deus como estava há um mês atrás. E vou estar mais convicto ainda a cada dia que passa, porque eu sei em quem eu tenho crido. A partir de agosto, nós começamos a nos reunirmos por 2 vezes no domingo, às 4h30 da tarde e às 7 da noite. Numa convicção de que Deus vai alcançar milhares de pessoas. Numa convicção tremenda de que nós vamos alcançar milhares de pessoas em toda parte. Não para termos a maior igreja da cidade, mas para que o Evangelho atinja um maior número de pessoas em toda parte. Não uma religião, não uma convicção de algo religioso, de algo efêmero, de algo passageiro, de algo que seja só casca, não, mas de algo tremendo, maravilhoso, que muda de fato a história do homem, da sua mulher, dos seus filhos, da família como um todo, vivendo para Deus, para adorar o Senhor. Eu quero te convidar para que este Evangelho, do qual eu estou te falando, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova enviada de Deus, aquela boa nova que nós estamos transmitindo já há algum tempo, esta boa nova que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é capaz de mudar a tua história. Eu quero te convidar para juntos estudarmos a palavra de Deus. Quero convidar você para estar conosco às 4h30 da tarde. Você diz assim, eu tenho já compromisso lá onde eu congrego, então esteja conosco às 4h30, termina às 6 da tarde e você então pode ir para o seu local de reunião. Venha ouvir a palavra de Deus, venha ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, convicto de um Evangelho poderoso que é capaz de mudar a tua história. Eu tenho falado tanto a respeito de um Evangelho que muda a história do homem, que muda a vida do ser humano. E eu quero continuar pregando esta palavra com convicção. Alguém pode dizer assim, mas todas as pessoas que congregam com você tiveram essa mudança de vida? E eu quero te responder como aquele pastor que respondeu a mesma coisa. Todos aqueles que tiveram mudança de vida, têm mudança de vida. Nós não podemos julgar as pessoas, mas o Evangelho está sendo pregado. Nós nunca mais seremos inocentes diante de Deus, à medida em que nós chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar deste Evangelho. Pelo menos eu tive uma oportunidade de ouvir a verdade que é a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero te garantir, este Evangelho que o apóstolo Paulo tinha convicção, ele diz, eu comecei a boa obra em você e eu vou completar. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo essa palavra. E Paulo diz, eu estou convicto disso, que Ele vai completar. A cada dia a nossa vida é uma edificação. Então às 4h30 da tarde você pode ser edificado, ou às 7 horas da noite. Venha estar conosco, eu estou te convidando, um convite especial. Esse convite pode ser exatamente a mudança radical que você precisa na tua vida. E eu quero te dizer, se você abrir o teu coração, Deus vai mudar a tua história. Então, querido irmão, eu queria te dar o endereço desse lugar onde nós pregamos a palavra. No sul fluminense, há uma cidade muito bonita chamada Volta Redonda. Ela é ladeada aí por Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Resende. Há uma série de cidades tão lindas também que fazem parte desta região. E em Volta Redonda tem um bairro extraordinariamente bonito para os olhos daquele que gosta, chamado Vila Muri. E nesse lugar, chamado Vila Muri, tem uma rua que é a antiga Miguel Gustavo, hoje Rua Joaquim Lourenço de Almeida, uma esquina maravilhosa, onde a palavra de Deus está sendo pregada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então nós estamos olhando assim para essa cidade e vendo ela ser transformada, orando pela cidade, orando pelas pessoas da cidade. E olha, Deus está fazendo milagres. O Senhor está primeiro mudando a vida das pessoas e depois mudando as pessoas que estão perto delas. Esta é a proposta do Evangelho. Então, para que o Evangelho se propague e para que a glória de Deus seja manifesta na terra, as pessoas estão vindo. 4h30 da tarde e 7 da noite. Rua Joaquim Lourenço de Almeida, número 156, Vila Muri, em Volta Redonda, no sul fluminense, no estado do Rio de Janeiro. É uma alegria enorme poder falar com você nesta oportunidade e de convidar você para estar conosco. Eu espero por você e saiba de uma coisa, eu amo a tua vida.
Amo você porque Jesus me amou primeiro. E você vindo estar conosco em uma dessas reuniões, não só venha, me dá um abraço no final da reunião. Eu quero te abençoar e quero pregar a palavra de Deus para você, quero repartir aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Eu, minha esposa Mara Dalila, minha filha, meu genro, meus irmãos, os obreiros da comunidade a que pertenço, desejamos muito receber você. Venha e nós vamos cultuar a Deus juntos e vamos ser cheios do Senhor juntos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se de uma coisa, querido amigo, irmão que me vê e que me ouve. Aquele que em vós começou a boa obra vai completá-la até o glorioso dia de Cristo Jesus. Amém.